O que a gente vai começar a fazer nessa aula é conectar aqui, né, buscar esses repositórios realmente lá da API do GitHub. Então eu vou começar instalando o Axios, né, que é a ferramenta que a gente vai utilizar para fazer essas requisições HTTP. Enquanto que ele vai instalando aí, eu já posso começar a configurar. O que eu vou fazer aqui é na minha pasta src criar um novo arquivo chamado api.js, que a gente vai fazer a configuração do Axios. Então eu vou começar importando Axios from Axios, e aqui eu vou fazer o seguinte: const API é igual a axios.create. E o que esse create vai fazer? Ele vai criar uma configuração do Axios para a gente. Por que a gente vai utilizar isso? Porque a gente consegue definir uma base URL para a API. A partir da que a gente define uma base URL para a API, todas as requisições vão partir desse endereço. Então a gente já pode deixar o endereço api.github.com pré-configurado, beleza? Agora eu vou dar um export default API. Vou salvar aqui agora e no nosso main.js a gente pode importar essa nossa API do arquivo API. Como a gente não precisa informar o .js aqui, é só isso que a gente precisa fazer, beleza? E sempre lembrar que quando a gente faz uma importação para um arquivo que está local aqui, que não é um arquivo de terceiros, de um desenvolvedor terceiro, uma empresa terceira, a gente sempre coloca o caminho aqui relativo ao arquivo, beleza? Porque dessa forma, se a gente não colocasse, ele ia tentar buscar o módulo API dentro do Node Modules, beleza? Então agora com a nossa API pré-configurada, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai lá no nosso método addRepository e opa, aqui tem duas coisas que não precisava estar. A gente vai transformar ele primeiramente em um método assíncrono, para a gente poder utilizar a sintaxe do async await. E agora a gente vai fazer o seguinte: eu vou registrar aqui também um handler, aqui um elemento referenciando o input, para a gente conseguir pegar o valor dele. E eu vou referenciar esse input utilizando o carry selector. Então eu quero buscar um input com name repository. Acho que é isso aqui mesmo, né? Name repository, isso mesmo. Agora aqui dentro do nosso add repository, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o valor desse input, igual a this.inputel.value, e ver se tem alguma coisa nele escrito. Porque se não tiver, não adianta a gente nem fazer nada. Então, se o length dele for 0, né, se ele não tiver nada escrito dentro, se o tamanho do texto dele for 0, eu vou dar um return aqui, porque o return faz com que a função pare de executar por aqui, né? Toda vez que ele chegar num return, independente do que você retorne, a função para de executar. Então, eu vou deixar só um return ali. E agora, caso ele não entrou nesse return, quer dizer que a gente precisa fazer a requisição nossa API. Então, eu vou fazer o seguinte: const response igual await api.get barra users, não, desculpa, barra repos, né? E aqui vamos transformar isso aqui utilizando o crase para a gente conseguir utilizar o parâmetro aqui dentro, né? Utilizar o conceito de template literals. Vou utilizar o repo input aqui dentro. E agora a gente vai pegar algumas informações dessa resposta. Deixa primeiro eu dar um console log nessa resposta para a gente ver se está chegando aqui certinho. Vou salvar. Vamos digitar aqui rocketcity.com.br, que é o repositório do nosso site. Adicionar. Show, ele já trouxe aqui ó, as informações do repositório que a gente está tentando adicionar. Então, isso aqui é a nossa variável response. Aonde que a gente vai buscar os dados? Dentro do data, que estão os dados. E quais dados que a gente tem que buscar? A gente vai ter que buscar o name do repositório, está aqui. A gente vai buscar o description, que está em algum lugar aqui, description. E aqui dentro do owner é onde vai estar o avatar URL que a gente precisa, beleza? E tem também aqui o HTML URL que está no mesmo nível do name e do description, beleza? Então a gente vai utilizar desestruturação para isso. Então eu vou definir aqui um array, eu preciso buscar o name, o description, o HTML URL e daí dentro do owner eu preciso buscar o avatar URL. Tudo isso do response.data. Então, a desestruturação nos ajudou bastante aqui, porque a gente não vai precisar escrever um monte de código para ficar buscando as informações aqui dentro. E agora aqui no this.repositories.push, eu vou utilizar o object short syntax para apagar tudo isso que a gente tem à direita aqui dos dois pontos e deixar só o nome das variáveis, porque a gente vai fazer a mesma coisa que isso aqui, name igual a name, description igual a description e assim por diante, beleza? A gente está utilizando mais uma feature do ES6, já foram várias aqui, né? Agora o que a gente pode fazer daí é salvar e testar, para depois a gente terminar. Então,
Vou começar aqui, rocketcity/rocketcity.com.br. Ah, esse código aqui que a gente fez, buscando pelo owner, só vai funcionar para repositórios de uma organização no GitHub. Porque quando você busca um repositório de um usuário no GitHub, daí não vai ter esse objeto owner lá dentro com o avatar URL. O avatar URL vai estar aqui mesmo, dentro, no mesmo nível que o name description, se eu não me engano. Deixa eu adicionar aqui agora. Veja que ele já está adicionando. Vamos fazer um outro teste. Eu vou adicionar um repositório aqui do React Community /React Navigation. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui. Vou dar um adicionar aqui agora. Ele já adicionou também esse repositório. A única coisa que não está acontecendo aqui é que ele não está vindo com o link. Então vamos ver o que a gente errou aqui embaixo. Ah, claro, a gente esqueceu do link el.set attribute href repo.html URL. Vamos testar aqui agora. React Community /React Navigation. Adicionar. Show de bola, ele já tem o link aqui agora. Se eu clicar, ele vai lá para o repositório do React Navigation, sem problemas nenhum. O que eu posso fazer agora, antes da gente ir para a próxima aula, é apagar o conteúdo desse input, né, quando ele finalmente salva. Então eu vou fazer this.inputl.value igual a em branco. Opa. Show. Vamos fazer aqui o último teste, rocketcity/rocketcity.com.br. Adicionou aqui e apagou o input. Cliquei 2 vezes, por isso que ele fez isso. Qual que é o único problema que está acontecendo ainda na nossa aplicação? A gente não tem agora, por exemplo, que você pode ver, a gente não sabia que a requisição estava sendo feita, porque a gente não tem o sinal de loading, né, de carregando. E também, se a gente colocar um repositório que não existe, só vai dar o erro aqui embaixo no nosso terminal, porém a gente não vai ter nenhuma mensagem para o usuário final. Então a gente tem que arrumar isso.